Já você. Já. Pode. Então, boa tarde a todos e todas, todes. Eu sou a professora Francisca Filha. Eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição para quem não tem a acessibilidade. Professora Francisca Filha. Sou uma mulher de estatura baixa, cor parda, cabelos escuros com algumas mechas claras, mais ou menos no ombro. Estou usando uma roupa azul marinho, conjunto azul marinho. Está visível do meu lado direito uma parte de uma tatuagem que eu tenho de um girassol. Eu sou doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Sou professora da Universidade Federal do Acre na área de ensino, didática, estágio, investigação e prática pedagógica. Sou professora colaboradora do PPGE. Estou ministrando a disciplina Produção Acadêmica, juntamente com a professora Giane, que vai já se apresentar para vocês. Sou pesquisadora integrante do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudo de Pesquisa e Política Educacional, Gestão e Financiamento da Educação. Também faço parte do grupo do GEPEL. Desenvolvo pesquisas na área da política educacional, formação inicial e continuada e práticas docentes. Esse encontro, transmitido também pelo YouTube, ele está intitulado Ética no Trabalho da Pesquisa, tema a ser abordado na disciplina acadêmica do PPGE, mas ele também faz parte do projeto maior do PPGE, chamado De Frente com a Ciência, esse é o primeiro evento, que vai acontecer várias rodas de conversas, de lives, com vários encontros esse ano e em 2025, que tem como intuito, então, debater sobre a pesquisa em educação na Amazônia, os seus desafios singulares, como a adaptação à realidades locais, a valorização dos saberes tradicionais e a busca pelo movimento de ressignificar dos debates da pesquisa na sua interface com a educação básica. Então, nesse momento, eu vou passar para a professora Giane se apresentar. Boa tarde a todos os presentes, a todos que estão também nos ouvindo aqui pela rede social. Como a professora França falou, eu sou a professora Giane Grotti, parceira dela aqui nessa disciplina de produção acadêmica. Sou uma pessoa alta, os cabelos loiros, mechados também, e nós estamos aqui numa sala bem ampla, né, com a lousa transparente atrás de nós, uma lousa de vidro, e eu uso óculos. Nessa tarde, então, né, nós vamos compartilhar com o professor Maynardes essa mesa, né, que nos trará grandes informações, grande compartilhamento desse conhecimento sobre a ética e integridade na pesquisa. Eu atuo aqui na Universidade Federal do Acre, na área de infância e educação infantil. Sou professora aqui do Centro de Educação, Letras e Artes, atuo no curso de Pedagogia e no curso de Mestrado em Educação. Também participo do grupo de pesquisa em políticas educacionais, aqui na UFAC, no GEPEL, que é um grupo de pesquisa em linguagem e educação, e também do Núcleo de Pesquisa em Infância e Educação Infantil da Universidade Federal do Paraná, onde eu me doutorei, né, através do programa de Interim em Educação. Então, passo a palavra novamente à professora França para dar continuidade. Então, depois das nossas apresentações, o objetivo de pensar a questão da ética, né, e a integridade na pesquisa, além da regulação do trâmite burocrático, ousamos, então, fazer o convite para o nosso grande referência na temática, que é o professor Jefferson Maynardes, né, que eu tive o privilégio, a honra de ser sua aluna
enquanto eu estava fazendo doutorado na UFPR. Para mim, uma grande referência, né? Não só para mim, mas para todos os pesquisadores, principalmente quem está galgando no caminho da pesquisa, como é o nosso caso, nossos alunos aqui no PPGE, a nossa grande referência no campo educacional, que nos apresenta com maestria o ciclo de política de Steve Ball, tem se debruçado muito sobre a pesquisa sobre a ética e a integridade, né? E ele vem nos provocar a pensar a relevância dessa temática da pesquisa, resultando dessa inter-relação com a cultura, com o cotidiano escolar. Então, professor Jefferson, muito boa tarde. É uma honra muito grande tê-lo conosco na nossa UFAC, mesmo que virtualmente, né? Mas em breve estaremos pessoalmente aqui, quem sabe o ano que vem. Muito obrigada por sua disponibilidade, por sua generosidade de estar conosco nessa tarde. Muito obrigada por sua disponibilidade. Neste momento, então, eu vou apresentar um pouco o currículo do professor, porque ele é muito extenso, não tem como a gente dar conta, ficaríamos aqui a tarde inteira, falar um pouco do currículo do professor Jefferson Mainardes, né? Ele é licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Educação pela Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, doutor pelo Instituto of Education, Universidade College em Londres, realizou estágio sênior no exterior, com Bolsa CAPES. Ele é um professor associado do Departamento de Educação na Universidade de Ponta Grossa desde 1990, é docente permanente no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado. De 2015 a 2020, foi sênior, né? Associado em Londres também, possui bolsa de produtividade de pesquisa, foi co-diretor da Rede Latino-Americana de Estudo de Epistemologia em Política Educativa, do RELEP, 2012 até 2019. Ele hoje também é o editor praxis da editora da UEPG e da Revista de Estudo Teórico e Epistemológico em Políticas Educativas. De 2013 a 2015, foi representante da ANPED no grupo das Ciências Humanas e Sociais do CONEP, foi membro do Comitê Assessoramento do CNPq, 2017 até 2020, é membro do Comitê Assessoramento da Fundação Araucária, desde 2015 integra o Comitê de Ética e Pesquisa, integrante da ANPED, é membro da Rede Ibero-Americana de Investigação e Integridade Acadêmica e desenvolve muitas pesquisas sobre políticas educacionais, sobre ética e pesquisa na academia. Então, esse é um pouquinho do professor Jefferson Mainardes, né? Professor, então nós combinamos, né, em média, para a gente ter 40, 50 minutos, para o senhor falar conosco, conversar um pouco sobre a questão da ética, integridade. Nós teríamos muitos assuntos para falar com o senhor, né? Depois disso, a gente vamos ter uma mediação de 30 também a 40 minutos, onde os presentes e também através do YouTube podem fazer perguntas, algumas mediações aqui, que nós teremos essa parte mediada pela professora Giana. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Sinta-se muito à vontade, o nosso calor é criando, tá? Mesmo que virtualmente. Obrigado, França, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Então, eu sou um homem branco, de cabelos pretos, um pouquinho grisalhos, uso óculos, estou usando uma camisa cinza e branca, de manga comprida, estou aqui no escritório da minha casa, ao fundo há uma cortina branca, alguns livros, e agradeço o convite da UFAC para falar sobre a questão da ética em pesquisa. Eu já, em outros momentos, já falei em eventos, em palestras, em disciplinas sobre esse tema aí na UFAC, mas vou pedir ao Rafa que, por favor, coloque para mim aí o meu material, o meu PowerPoint ali na tela, para que eu possa utilizá-lo. Isso.
Então, aqui o tema desta palestra é sobre ética e integridade, ética em pesquisa, integridade acadêmica e científica. Então, eu passei para a professora França um drive com alguns textos. Está chegando intérprete aí, né? Eu passei esse drive, depois, se for possível, posso passar, a professora França pode ver como passar, pode colocar aí no YouTube também, no chat do YouTube. Então, eu faço parte da Comissão de Ética em Pesquisa e Integridade da Amped, e dentro do portal da Amped há um espaço para as notícias, para os textos, para as publicações sobre ética em pesquisa. Então, aqui nós temos a composição da Comissão de Ética em Pesquisa e Integridade, nós temos, no caso, eu como coordenador, a e um membro de cada região como integrante, como representante da região nessa comissão. Aqui também na Amped nós publicamos o volume 1 de 2019, que se chama Ética e Pesquisa em Educação. Publicamos o volume 2 no ano de 2021 e o volume 3 no ano de 2023. Então, esse material todo ele está tanto no Drive quanto no portal da Amped. Também nós publicamos a tradução deste material, esse código de ética da AERA. A AERA é a Associação Americana de Pesquisa em Educação. Publicamos também as diretrizes éticas para pesquisa em educação da BERA, que é a Associação Britânica de Pesquisa em Educação. Publicamos também a tradução deste livro, Ética e Pesquisa em Educação, que é um livro que foi traduzido do inglês para o português. Também eu destacaria aqui a importância desse documento que se chama Diretrizes para a Ética na Pesquisa e Integridade Científica. Então, esse documento ele foi elaborado pelo Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Artes, Linguística e Artes, que é um fórum que, desde 2013, tem se dedicado, então, a discutir várias questões, incluindo a questão da ética em pesquisa. Aqui estão os drives, depois podemos pedir aí para o Rafa, para alguém disponibilizar esses 2 drives, um deles é com vários textos, e o outro é com o documento das diretrizes que foram lançadas nesse ano de 2024. Então, nós vamos falar um pouco sobre ética em pesquisa, sobre integridade científica, integridade acadêmica, que é uma temática assim, bastante importante na produção científica, na pesquisa, na graduação, na pós-graduação. Então, eu vou trazer assim, alguns pontos básicos. A ética em pesquisa ela é algo relativamente novo para nós. Essa questão da aprovação ética dos projetos é algo relativamente novo. Então, toda essa história, ela se inicia, pelo menos na história mais recente, com o Código de Nuremberg. Então, em 1947, foi aprovado, divulgado o Código de Nuremberg. A cidade de Nuremberg, na Alemanha, foi escolhida para o julgamento dos crimes de guerra. Então, os crimes de guerra, dentro do período da Segunda Guerra Mundial, ocorreram várias experiências que foram realizadas com as pessoas sem o devido consentimento. Então, as pessoas foram usadas como cobaias humanas. E aí, então, quando foi aprovado o Código de Nuremberg, o primeiro item desse código se refere ao consentimento. Então, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial em qualquer pesquisa. E toda a discussão sobre ética em pesquisa, ela visa proteger o participante ou o sujeito da pesquisa. Então, apesar deste código, né, vários casos de violações dos direitos dos sujeitos, dos participantes,
ocorreram na década de 60, de 70, até mesmo no ano de 2020, quando vocês sabem que durante a pandemia ocorreram vários problemas, pesquisas que não eram, que não seguiam os cuidados que devem seguir, no caso na época da Covid, e causaram então uma série de mortes, uma série de problemas para as pessoas. Mas foi em 1975 que a Associação Médica Mundial, que é a Declaração de Helsinki, ela propõe, então, a criação de comitês de ética em pesquisa, principalmente para pesquisa em saúde. E aí, então, no Brasil, nós tivemos, desde 1988, uma série de documentos, de resoluções, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, a pesquisa em ética, a regulamentação da ética em pesquisa no Brasil, desde 1988, ela vem sendo realizada basicamente no âmbito da área da saúde. É claro que há também orientações para ciências humanas. No caso da Resolução 510 de 2016, é uma resolução que se refere às ciências humanas e sociais. Também tivemos, agora neste ano, em maio de 2024, a aprovação da Lei 14.874. Então, essa lei, ela dispõe sobre a pesquisa com seres humanos, institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Esta lei está em fase de regulamentação. A partir desta lei, será criada, instituída no Brasil, a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, e também é uma lei que ela trata mais da pesquisa clínica, e não trata exatamente da pesquisa em saúde. Nós tivemos uma live no dia... uma live que está, não lembro exatamente a data, 28 de maio é a data da lei. Nós tivemos uma live do Fórum de Ciências Humanas, que é o projeto se chama APE, Ética e Integridade na Pesquisa em Humanidades. Então, nós tivemos essa live explicando e discutindo esses aspectos dessa nova lei. Então, como vocês sabem, até o presente, no Brasil, existe a Plataforma Brasil. Então, a Plataforma Brasil é a plataforma na qual nós, pesquisadores, inserimos o nosso projeto de pesquisa completo e respondemos uma série de questões, de perguntas, de campos que são colocados, que estão lá na plataforma, e a partir disso, então, o nosso projeto ele é enviado para a Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a qual nós estamos ligados, ou a instituição mais próxima, caso a nossa instituição não tenha um comitê de ética, e esse projeto ele é avaliado. Algumas instituições são mais rápidas, outras demoram, outras criam várias pendências. Então, há várias reclamações dos pesquisadores com relação ao uso desta plataforma, que é a Plataforma Brasil. Então, isso envolve criar um cadastro, enviar o projeto completo, colocar como anexo as cartas de anuência, os modelos de termo de consentimento, livre esclarecido, o modelo, o roteiro dos instrumentos de coleta. É preciso assinatura da coordenação do programa na folha de rosto, e aí nós temos lá nos programas, nos programas de pós-graduação, várias orientações com relação a esses procedimentos. Então, aqui no caso do nosso programa, aqui da UEPG, essa é uma decisão dos pós-graduandos, das pós-graduandas com o seu orientador. O destaque que eu faria aqui é esse verbete que está no volume 2 do e-book da Amped, que se chama Autodeclaração de Princípios e Procedimentos Éticos. Nesse verbete nós explicamos, então, que a autodeclaração é a manifestação escrita do pesquisador, da pesquisadora, sobre todos os procedimentos éticos, sobre os cuidados éticos que ele utilizou na sua pesquisa. E esta autodeclaração, ela pode ser incluída na dissertação, na tese, no artigo, justamente porque, muitas vezes, os pesquisadores de ciências humanas e sociais, eles não
eles não submetem o seu projeto para avaliação do Comitê de Ética. Mas nós entendemos que é importante a avaliação ética e também entendemos que é importante esta autodeclaração, que nós possamos incorporar nos nossos trabalhos essa questão da ética em pesquisa. É claro que esse modelo vem sendo criticado desde o ano 2000, basicamente. Aí foi criado o Fórum de Ciências Humanas no ano de 2013, e este fórum propõe, desde o ano de 2015 e 2016, a criação de um modelo de avaliação ética que seja próprio, que seja fora da área da saúde. É claro que essa é uma proposta que é muito complexa, porque no Brasil nós já temos um sistema, já temos uma lei, e a própria lei ela coloca o Ministério da Saúde como sendo o responsável pela regulamentação desta lei. Então, no Brasil, como nós sabemos, a ética em pesquisa ela se tornou quase que sinônimo da aprovação ética por um comitê de ética. Esta é uma visão restrita, uma visão limitada, e por isso é necessário incorporar também as questões da integridade acadêmica e da integridade científica. Então, a partir da perspectiva ético-ontoepistemológica, que é um artigo, um verbete da Anna Stetsenko, que está no volume 2, que é de 2021, no volume 2 da Amped, do e-book da Amped, e também no artigo meu de 2022. Então, a partir dessa perspectiva ético-ontoepistemológica, nós podemos afirmar que todas as pesquisas envolvem questões éticas. Não importa se envolve pessoas, se não envolve pessoas, eu particularmente acho interessante considerar isso. Todas as pesquisas envolvem questões éticas. Mesmo a pesquisa teórica, a pesquisa bibliográfica, porque quando um pesquisador está fazendo a pesquisa bibliográfica, ele também enfrenta uma série de questões éticas, como, por exemplo, o plágio, se ele muitas vezes não citou devidamente algum autor, a seleção que ele faz dos autores que serão incluídos, dos autores que serão excluídos, tudo isso faz parte do processo da ética na pesquisa. Em segundo lugar, a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa. Então, toda a pesquisa envolve questões éticas e esta questão ética, ela é essencial no desenvolvimento da pesquisa. E também a ética está presente em todas as etapas da pesquisa. Ela vem muito antes do projeto, ela começa lá desde quando nós iniciamos a nossa trajetória enquanto estudantes na escola, depois enquanto pesquisadores na graduação, no mestrado, mas envolve o projeto, a produção, o projeto, a elaboração do projeto, a produção, coleta de dados, a análise e interpretação de dados, os relatórios, as publicações, a devolutiva e também o ativismo transformador, que é um conceito que a Anna Stetsenko utiliza e que é bem importante também na continuidade das nossas carreiras enquanto docentes, enquanto pesquisadores. Também, a partir da perspectiva ético-ontoepistemológica, nós podemos dizer que os pesquisadores possuem um código de ética, esse código é consciente ou não consciente, mas todos nós usamos princípios e valores éticos no processo de pesquisa, mesmo que isso não esteja muito claro na nossa mente muitas vezes. Também é importante considerar essa ideia da Anna Stetsenko de que a ética precisa ser colocada em primeiro plano. É por isso que quando ela elaborou essa proposta da ético-ontoepistemologia, a ética aparece em primeiro plano. Na verdade, o conceito de ético-ontoepistemologia, ele não foi criado pela Anna Stetsenko apenas, mas ele foi inicialmente utilizado por uma autora, uma física e filósofa estadunidense, que foi a Karen Barad. Então, em 2007, ela publicou um livro, né, um livro
e ela usou esse termo da ético-ontoepistemologia. E, por último, a ética precisa estar presente na formação dos pesquisadores. É por isso que na Amped nós produzimos esse material e nós estamos sempre realizando cursos, palestras, seminários, para levar essa discussão da ética para os pesquisadores em formação. E sobre a questão da integridade, gostaria de mostrar aqui para vocês o diagrama, a figura que foi elaborada por um autor americano, que é muito importante na discussão da integridade, que é o Stenek. Então, para ele, eu vou colocar aqui, acho que em língua portuguesa, né, que é mais fácil. Então, o Stenek ele vai mostrar que o que une a ética em pesquisa e a integridade em pesquisa é a conduta responsável de pesquisa. Então, alguns autores se referem à ética em pesquisa, outros se referem à integridade, e como muitas vezes não fica muito claro o que é uma e o que é outra, é importante esta ideia dele, de que a conduta responsável é o que une esses dois conceitos, a ética em pesquisa e a integridade em pesquisa. E eles são muito associados. Então, como a ética em pesquisa está muito relacionada à aprovação do projeto por um comitê de ética, muitas vezes a ética fica muito ligada a esse processo da avaliação do projeto. Mas a integridade é mais ampla, ela envolve todas as ações que o pesquisador faz, além da pesquisa, além da publicação. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho isso. Então, também o Stenek, ele vai colocar um outro diagrama, uma outra figura no seu artigo, mostrando que nós temos, de um lado, o pior comportamento em pesquisa, que seriam 3, a fabricação, a falsificação e o plágio. Então, esses 3 comportamentos são os mais graves, são as violações mais graves que os pesquisadores podem cometer. A fabricação, a falsificação e o plágio. E esses 3 comportamentos, eles ocorrem. Então, muitas vezes, aparecem denúncias, ou mesmo na leitura de alguns trabalhos, nós podemos ver que há plágio, ou que há, pelo menos, indício de fabricação de dados, de falsificação de dados. E nós temos, do outro lado, o comportamento ideal, que são as práticas responsáveis de pesquisa. Então, o que nós não podemos abrir mão é das práticas responsáveis de pesquisa, em todos os espaços, na pós-graduação, na graduação, nas publicações, no pós-doutorado, em todos os lugares nós precisamos defender as práticas responsáveis. E no meio do caminho, ali no meio, em amarelo, há as práticas questionáveis de pesquisa. E essa lista é muito grande das práticas questionáveis. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de práticas questionáveis. Eu uso alguns exemplos que estão num documento da ALEA, que é All European Academies, que é um conjunto de academias europeias que publicaram esse documento, e nesse documento, então, eles mostram há uma série de comportamentos que violam a integridade e que são práticas questionáveis, como permitir que os financiadores, patrocinadores se envolvam na pesquisa e determinem ou peçam determinados resultados, o uso da antiguidade, da senioridade para encorajar violações, atrasar ou dificultar o trabalho de outros pesquisadores, a utilização indevida de estatísticas, ocultar o uso da inteligência artificial, reter dados sem justificativa, a repartição dos dados em diversas publicações, as citações seletivas ou imprecisas, às vezes para aumentar a citação do próprio autor, ou a citação de algum colega, ou de editores, ou de revistas. Também há vários problemas aqui que eu coloquei ali em amarelo, que é manipular a autoria ou denegrir o papel de outros pesquisadores nas publicações. Então, há vários problemas de autoria, sabe?
que nós temos observado. Há, por exemplo, a compra e venda de trabalhos, há as revistas predatórias, que são aquelas que cobram, mas não é só o fato de cobrar, elas não avaliam, elas apenas querem lucrar a partir do pagamento que os pesquisadores fazem, e esses trabalhos não são avaliados, eles não têm um controle, assim, não são avaliados por pares, e assim por diante. Então, a lista de violações que nós podemos ter aqui nas práticas questionáveis, ela é bastante ampla, e é interessante nós olharmos, pensarmos quais são essas práticas. Então, eu tenho também sempre procurado listar um pouco quais são essas práticas questionáveis de pesquisa. Tem vários, então eu acho que tem a deturpação da autoria, publicação duplicada, a quebra do sigilo e da confidencialidade nas pesquisas. Enfim, eu acho que há vários problemas aqui. E a integridade em pesquisa, ela visa promover as boas práticas de pesquisa e combater as más práticas e as práticas questionáveis. É por isso que nós precisamos estudar um pouco e considerar a integridade. Então, a integridade, ela vai além das questões relacionadas à aprovação ética e aos cuidados éticos. A integridade, existem autores que usam o termo integridade científica, outros usam o termo integridade acadêmica, e elas são distintas e, ao mesmo tempo, relacionadas. Então, nos meus artigos, e lá no Drive vocês vão encontrar meus artigos, eu explico um pouquinho o que é cada uma desses tipos ou dessas abordagens de integridade. A integridade científica, geralmente, ela é mais preocupada com o rigor da pesquisa, com o rigor dos métodos, a confiabilidade, a honestidade nas publicações, enfim, uma série de questões que são bastante marcadas na integridade científica. Muitas universidades possuem guias de boas práticas de pesquisa e integridade científica. As universidades, elas tendem, geralmente, a utilizar esse termo integridade científica. A integridade acadêmica, eu gosto muito dessa ideia, porque ela abrange todas as atividades desenvolvidas pelos docentes pesquisadores. Ela envolve, então, a pesquisa, a publicação, a docência, a orientação, e ela também se destina aos docentes, pesquisadores, aos funcionários e aos estudantes. É por isso que a integridade acadêmica é um conceito que nós precisamos também considerar aqui. Aqui nós temos as principais atitudes que violam a integridade acadêmica: o plágio, as fraudes que podem ser realizadas no processo de pesquisa e também na publicação, a compra e venda de trabalhos acadêmicos, as ações desonestas em situações de avaliação e exames, que podem ser, então, a fraude, a colusão, a falsificação de identidade e o suborno. Isso. E também envolve a fabricação ou falsificação de dados, a reciclagem de artigos, a sabotagem, que é atrapalhar as pesquisas dos outros, a colusão ou conluio, que é quando as pessoas se juntam para cometer, então, atos fraudulentos, a má conduta docente. Eu gosto desses autores, Ciaputra e Santosa, porque eles incluíram aqui também a má conduta dos docentes em aula, na orientação, em diversos contextos. No artigo que eu publiquei em 2023, eu fiz uma lista de várias atividades dos docentes pesquisadores nas quais a integridade acadêmica pode ser aplicada. Então, a integridade, ela envolve tudo. Ela envolve, obviamente, o desenvolvimento das pesquisas, que está aqui, né, desenvolvimento das pesquisas, mas também envolve a docência, a orientação, a avaliação de artigos de periódicos, o momento em que o docente está na extensão universitária, quando ele está desenvolvendo qualquer atividade na instituição, por exemplo, de gestão. Então, tudo isso envolve ética e integridade. Esses autores, então, Ciaputra e Santosa, fazem esse diagrama e eles incluíram ali a má conduta docente. Eu acho que é interessante nós pensarmos que o pesquisador, ele também tem um compromisso com os seus estudantes, com
com os seus colegas, com os seus pares e com a própria sociedade em geral. É interessante destacar os valores fundamentais da integridade acadêmica. Então, a integridade acadêmica, ela se baseia nesses princípios, nesses valores. A honestidade, a confiança, a justiça, o respeito, a responsabilidade, a coragem, algo que está num documento do Centro Internacional de Integridade Acadêmica, que foi criado em 1992 por um americano, que é o Donald McCabe. Então, esses princípios e valores fundamentais também é importante nós considerarmos a importância deles para as instituições. Então, uma universidade que se baseia nesses princípios e nesses valores, provavelmente é uma instituição que terá um maior cuidado com relação às questões da pesquisa, da publicação. Algumas conclusões. Então, as questões relacionadas à ética e integridade em pesquisa, elas precisam ser estudadas e debatidas no processo de formação de pesquisadores e também na sociedade. E também, conforme a autora Ana Stetsenko coloca, a ética precisa ser colocada em primeiro plano. E é fundamental também que as universidades, as instituições de ensino superior, possuam políticas institucionais de ética e integridade. É importante que as universidades tenham uma comissão, um escritório, uma unidade de gestão de integridade, e essa comissão, ou essa unidade de gestão, ela pode elaborar documentos, campanhas, justamente para criar o sistema, o ecossistema de integridade acadêmica e científica. Alguns documentos que nós destacamos aqui, documentos que precisam ser elaborados pela Comissão de Ética e Integridade. O Código de Ética e Postura da instituição, que geralmente as universidades possuem, algumas não possuem, elas usam aquele documento da ética pública, que é um documento geral, né, das instituições federais. Mas é importante que as universidades possuam um Código de Ética e Postura. Também um documento de boas práticas de pesquisa e integridade, um guia de orientações antiplágio, a política de privacidade e proteção de dados, o Código de Práticas para a Docência, o Código de Práticas para a Orientação de Estudantes da Graduação e da Pós-Graduação, a política de prevenção e combate ao bullying e assédios. E eu colocaria aqui mais um documento, que eu acabei esquecendo de colocar, que é um documento, uma diretriz sobre a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje é um desafio muito grande para todos nós, e é importante que haja, então, diretrizes, que haja reflexões e diretrizes para os estudantes e também para os docentes. Então, é importante dizer que nas instituições federais, todas elas possuem um plano de integridade, mas que está mais relacionado à governança e à transparência. Este plano ele foi exigido pela Controladoria Geral da União em 2017 para todas as instituições. No entanto, para além do plano de integridade, é importante que haja um plano de integridade acadêmica e científica. Esse plano, na minha perspectiva, ele precisa ser participativo, democrático, corajoso. Ele precisa abarcar todas aquelas questões de plágio, de inteligência artificial, de código de ética e de postura, tudo aquilo que pode orientar o trabalho dos pesquisadores na instituição e também dos estudantes. Gostaria de dar um pequeno destaque para as práticas predatórias. Então, nós temos as editoras predatórias, as revistas e os eventos. No caso, o que é mais conhecido para nós são as revistas, que elas ficam mandando aqueles e-mails aqui, nos abordando os autores, e que, na verdade, eles cobram, às vezes, valores até relativamente altos, muitas vezes são revistas em inglês, que cobram em dólares, para publicar artigos, e muitas vezes eles não fazem a devida avaliação desses artigos. Mas há também as editoras que publicam livros, que não fazem avaliação desse material, apenas publicam, fazem alguma revisão, alguma diagramação e publicam, e há também os eventos predatórios,
que são aqueles eventos que não têm uma natureza assim muito de debate, de discussão de ideias, apenas apresentar trabalhos e gerar lucro, né, para aqueles que organizam o evento. Então, aqui é importante, né, que tem uma outra prática que tem aparecido, que é a venda de vagas em artigos. Então, às vezes, o pesquisador, a pessoa faz uma dissertação, uma tese, e ela faz um artigo, manda para uma revista predatória, e a revista, ela pede para... ela pergunta para o autor, que diz que o autor não vai pagar nada, né, pelaquela publicação, e eles começam, então, a vender vagas daquele artigo para pessoas que vão pagar. Então, o artigo sai no nome do autor, que criou e elaborou o artigo, e uma série de nomes que a pessoa nem conhece. Então, eu sempre digo, não devemos entrar nessas negociatas, né, nesses procedimentos, porque vai soar muito estranho que uma dissertação, uma tese, tem autor, e ela tem uma série de pessoas que não fazem parte, né? Então, o critério básico, se a pessoa não participou da pesquisa, ela não pode ser considerada autora. E isso é bem importante, tá? Apenas autores que contribuíram para a pesquisa devem ser considerados como autores. Então, agradeço até agora e passamos aí para as perguntas. Aqui está meu e-mail pessoal e também o e-mail etica-na-pesquisa@amped.org.br. E aí, pode tirar, Rafa, acho que esse material. Isso, e vamos ver aí as perguntas, o que o pessoal tem para perguntar sobre essas questões. Muito obrigada, professor Jefferson. Estamos aqui, né, atentos a tantas questões, tantas provocações que isso está na sua fala, né? A preocupação com a pesquisa não é só em produzir os dados, né? Nós temos que pensar também como nós vamos fazer essa coleta de dados, quem são nossos sujeitos, como vamos tratar esses sujeitos, né? E pensar também no pós essa produção, onde divulgar, como divulgar. Então, são questões muito pertinentes, muito importantes. Então, nós abrimos agora, para quem está presente, pode formular por escrito, pode trazer aqui para a gente. Também quem está participando diretamente pelo YouTube pode colocar nas mensagens, né? Vamos lá, fiquem à vontade. Enquanto... França, você sabe me dizer qual é o nome do canal? Rafael. Dizer qual é o nome do canal? Manda para ele lá. Nós vamos já mandar para você o link do canal, tá bom? É porque nós tivemos um problema com o nosso canal do mestrado, aí tivemos que abrir um outro endereço, tivemos algumas dificuldades, tá? Enquanto as pessoas estão formulando aqui algumas perguntas, a professora Jeane vai iniciar com uma questão. Professor Mainardi, boa tarde novamente. Um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com o senhor. Professor, nas suas pesquisas, nas suas publicações, a gente vê, né, esses dois conceitos, ética e integridade. Na fala do senhor, o senhor deixou bem claro em relação à integridade, mas nessa questão acadêmica, científica, algo que a gente usa propriamente dentro da universidade, né? O que a gente tem encontrado, professor, tanto na graduação, até mesmo na pós-graduação, é essa questão dos trabalhos compartilhados, né, realizados com a IA, né? Na verdade, a gente tenta fazer esse convencimento, essa seriedade que são essas questões, mas, às vezes, a gente, principalmente, eu digo assim, na graduação, parece que a gente fica meio inócuo o que a gente está falando, né? De repente, o senhor tem aí, né, alguma maneira de como nos ajudar enquanto professoras também, enquanto a plateia que está aqui também, nós temos um número grande aqui presencialmente na sala, e muitos já são profissionais também da educação, nós temos também técnicos aqui da universidade, temos colegas professores também aqui.
É isso, professor, se puder nos ajudar. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Com relação... Se puder nos ajudar. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Com relação... Se puder nos ajudar. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Se puder nos ajudar. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Pronto, eu acho que agora dá, né? Então, com relação à inteligência artificial, é bem importante. Atualmente, nós não temos como fugir dessa discussão da inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial generativa. Então, existe o ChatGPT, existem vários outras ferramentas que nós podemos utilizar, seja na produção do texto, na revisão, e também na coleta de materiais para revisão de literatura. Então, nós podemos utilizar a inteligência artificial, mas é sempre importante deixar claro no nosso trabalho, no nosso artigo, na nossa dissertação, se foi utilizada a inteligência artificial, em que pontos do trabalho e se foi feita a conferência daqueles dados, porque a inteligência artificial ela é importante, ela é uma contribuição para a pesquisa, mas ela pode gerar também dados errados, dados inexatos. Então, é sempre importante realizar a conferência desses dados. O que eu poderia contribuir com relação a isso é a necessidade das universidades terem um documento, uma diretriz, com relação ao plágio e também com relação à inteligência artificial. Então, existem algumas universidades que já possuem, uma delas é a PUC de Minas Gerais. Então, se vocês pesquisarem ali no Google, vocês vão colocar lá PUC-MG mais inteligência artificial e vai aparecer um documento que eles utilizam lá. E outras universidades estão elaborando. Então, é importante que haja um documento e que o próprio programa, se a universidade não possui, o programa pode incumbir alguém que entenda um pouco da tecnologia para dizer o que existe, que são muitas ferramentas, a lista é imensa. Inclusive, ontem eu participei de uma banca de doutorado da Universidade Federal de Alagoas, que era sobre essa temática. Então, nós temos muitas ferramentas e é importante que tenha alguém no programa que estude isso, que possa mostrar para os estudantes o que existe, qual é a possibilidade, qual é o limite, e o limite de todo o uso de tudo isso é a própria ética. Então, quando nós utilizamos, nós não devemos ocultar que estamos utilizando e também devemos conferir os dados. E, se é possível, a universidade, o programa, pode ter uma diretriz, um documento que ajude, que oriente o que deve ser feito, o que os estudantes e docentes, pesquisadores devem fazer com relação à inteligência artificial. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Nós não temos como barrar o uso, né, porque ele é livre, as pessoas escolhem, mas a gente sabe quando um texto foi gerado por inteligência artificial, porque é uma escrita que às vezes ela vem sem erros, é uma escrita correta, é uma escrita que tem alguma coerência, alguma lógica, mas há também produções que vêm com erros de dados, não vêm as referências, não vêm os autores, então é uma escrita estranha. Os verbos que são utilizados não são os verbos que a gente usa em pesquisa, é muito diferente da escrita nossa, né? Da escrita feita pelos pesquisadores, pelas pessoas. Então, é importante nós também identificarmos e, às vezes, até mudar as metodologias. Então, ao invés de pedirmos trabalhos que podem ser gerados pela inteligência artificial, pedir posicionamentos, pedir comparações, etc., que as pessoas vão precisar ler e se posicionar. Eu acho que, a princípio, é isso. Então, professor, obrigada. Realmente é muito importante. São questões
da atualidade, que vem trazer novos desafios para a gente, né, na educação, no campo da pesquisa. Professor, aí, na sua fala e também nos seus materiais, tem falando com relação à ética e à integridade, também na pesquisa não só humana, porque geralmente a gente pensava assim, né? Eu vou trabalhar com humanos, então eu preciso passar pelo CEP, está todo mundo preocupado com a aprovação pelo CEP. Mas o senhor traz uma questão que é também com a pesquisa bibliográfica, né? E eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais para a gente, pensando que nós estamos aqui com uma turma de alunos do mestrado que iniciou esse ano, então estamos ainda, né, na maturação dessas informações, estão reavaliando novamente os seus projetos, reorganizando, estruturando os seus objetos, seus objetivos. Então, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais para a gente, por favor. Isso, França. Na verdade, é assim. A partir da perspectiva ético-antroepistemológica que nós defendemos e temos explorado, todas as pesquisas envolvem questões éticas. Eu acho que isso é bem interessante. Todas as pesquisas. Não há pesquisa que não envolva questões éticas. Então, digamos que seja um trabalho bibliográfico, documental, sempre vai envolver, porque ali pode ocorrer o plágio de fontes, né, que às vezes a gente usa a fonte e não cita a fonte, pode ocorrer o plágio, o uso de ideias de outros pesquisadores e não citar, pode ocorrer o plágio que se dá pela paráfrase. Então, às vezes o autor da tese, da dissertação, do artigo, ele pode fazer uma paráfrase e não citar a fonte, fica parecendo que foi ele que criou, mas aquela ideia não é dele. Enfim, toda pesquisa envolve isso, e também envolve a análise de situações, toda pesquisa se torna um texto de tese, de dissertação, que nós precisamos verificar quais são os compromissos éticos das pessoas que elaboraram aquele material. Então, a ética ela está em tudo. Quando a gente fala de ética, é bem importante, sabe, falar isso. Quando a gente fala de ética, a gente fala de compromisso, do agir bem e agir de forma correta. E em todas as situações da vida. É por isso que eu listei todas aquelas atividades dos docentes que estão ligadas à ética e integridade. Então, e a ética e a integridade, elas também estão relacionadas à reputação da instituição e também do programa de pós-graduação. Então, há programas que todo mundo respeita muito, porque as pesquisas são sérias, os pesquisadores são comprometidos, as defesas são realizadas dentro de um determinado padrão, os trabalhos seguem um padrão ético, e geralmente há instituições até que a aprovação ética ela é obrigatória, então todos devem submeter o seu trabalho de pesquisa para o Comitê de Ética, que é o caso de algumas instituições que possuem um Comitê de Ética de Pesquisa em Ciências Humanas. Então, por exemplo, na Unicamp, na UNB, na UFPR, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, existem um CEP de Ciências Humanas. E algumas dessas instituições, elas colocam que todos os trabalhos que envolvem seres humanos devem ser submetidos ao CEP. Mas eu acho isso importante, mas eu prefiro dizer que todas as pesquisas envolvem questões éticas e que a ética precisa ser colocada em primeiro plano. É por isso que o termo é ético-ontoepistemologia. Fica o convite para lerem esse material que está tanto na revista, mas também neste livro que se chama Pesquisa em Políticas Educacionais, que foi publicado este ano. Então, é bem importante essa discussão. Espero que vocês se interessem por essa questão
e, na medida do possível, reflitam sobre essas propostas. Porque nós não fazemos imposições, né, na parte da Comissão de Ética da Amped, ou mesmo eu individualmente. Nós não temos esse papel de dizer, de dar regras ou dizer o que as pessoas devem fazer. Mas nós apresentamos propostas e esperamos que as pessoas ouçam, reflitam e discutam também em seus programas. Professor, mais uma questão aqui que nos mexe muito, é essa questão da republicação. Até que medida é aceitável, não é? Porque às vezes a gente tem, né, por exemplo, uma tese de doutorado, aí a gente tem algumas publicações que dá para serem feitas a partir dela, né? Mas qual seria, né, o equilíbrio, né, para essas questões da republicação, mesmo porque acaba sendo o nosso objeto de vida, né, nosso objeto de pesquisa, enfim, a vida inteira. Então, né, se tem alguma orientação também nesse sentido. Isso. Aí. Na verdade, é assim, quando nós elaboramos uma dissertação, uma tese, quando os nossos estudantes elaboram, é importante que isso se transforme também em publicações. Então, artigos, capítulos, não há, assim, uma restrição com relação a isso. A única sugestão é que sempre nós devemos deixar claro que aquele trabalho, que aquele artigo, no caso, é parte de uma tese, é parte de uma dissertação, coloca lá o sobrenome, o ano do autor, e também é importante que os orientadores, quando assinam junto o artigo, que o primeiro autor seja o estudante que elaborou a pesquisa, porque quem faz a pesquisa é o estudante, nós orientamos, lemos, corrigimos, e também é preciso ter bom senso. Se o orientador não participou de forma mais ativa naquele processo de escrita, de pesquisa, mas também de escrita, principalmente de escrita, o seu nome não deve constar ali, porque muitas vezes há casos também de doutorandos que muitas vezes já têm mais facilidade, já têm publicações, então eles são mais autônomos e talvez não precisaram assim tanta ajuda do orientador. Então é importante nós termos o bom senso. Só colocarmos o nosso nome nas pesquisas nas quais nós realmente participamos. Então, nunca o orientador deve ser o primeiro autor, sempre o estudante, porque é dele o trabalho, e sempre deixar claro para o editor e também no artigo publicado que aquele material é parte de uma pesquisa mais ampla, que é a dissertação, a tese. Mas não há restrições com relação a isso, a publicação. Tá? Nós podemos e devemos publicar, mas temos que deixar claro que é uma dissertação, que é resultado de dissertação e tese. Mais uma questão pequena. O senhor, naquela entrevista que o senhor participou na revista Praxis Educativa, né? Aí o senhor faz um comentário a respeito de essa questão mesmo, da ética, da integralidade, algo me chamou a atenção em relação à má conduta, em relação também à avaliação de artigos e periódicos. Isso serve também para os comitês científicos, de modo geral, né? E os nossos egressos do mestrado aqui em educação, eles têm sido convidados a participar de alguns comitês científicos de ações nossas mesmos aqui da universidade, né? Então, como é que a gente poderia também orientá-los nesse quesito? Por favor, professor. Sim. Por favor. Sim. É uma questão bem importante. Então, nos e-books da Amped, principalmente no volume 1 e no volume 2,
nós temos alguns artigos. Um deles é sobre a avaliação de projetos para agências de fomento, e um outro é sobre a avaliação de artigos. Então, os avaliadores, sempre que nós vamos ter avaliadores, pareceristas, nós precisamos usar assim de muita ética, no sentido de avaliar bem aqueles trabalhos, de escrever um parecer que não seja desrespeitoso. Inclusive, o CNPq já possui um código de conduta, de ética e conduta, dos avaliadores, dos membros do comitê de assessoramento e também dos bolsistas de produtividade em pesquisa, de todos aqueles que avaliam trabalhos, avaliam projetos. Por quê? Porque houve uma denúncia que ocorreu ano passado de uma pesquisadora que recebeu um parecer bastante desrespeitoso com relação, me parece que era com relação à maternidade ou com relação a alguma questão relacionada a isso, e o CNPq resolveu, então, aprovar esse material. E por que isso é importante? Porque nós precisamos ter, vamos dizer assim, diretrizes, balizas para a ação, inclusive na avaliação de artigos. Então, há um outro problema que algumas vezes acontece. Às vezes, o avaliador ele tem acesso ao artigo em primeira mão. A pessoa elaborou o artigo, submeteu em uma revista, ou em o seu projeto em uma agência de fomento, e o avaliador ele se apropria de algumas ideias, de algumas fontes, de algumas comete aquilo que nós chamamos de plágio. Mas há também o sequestro do artigo completo, né? Que a pessoa utiliza aquele artigo, submete em outra revista, e isso causa um problema bem sério. É por isso que o avaliador ele precisa ter assim, um senso ético muito grande, uma responsabilidade ética, e também do sigilo, né? Porque ele vai avaliar muitas vezes artigos que são identificados na ciência aberta, identificado, e também avalia projetos de colegas, de pares, que são identificados. Então, ele precisa guardar o anonimato, a confidencialidade e proteger aqueles arquivos que ele teve acesso. E não utilizá-los sob hipótese alguma, de forma alguma, porque é uma produção dos colegas e não nossa, né? E não do avaliador. Então, a ética tem a ver com uma coisa muito importante, que é o respeito ao outro, é o respeito à produção do outro, o respeito às regras que existem dentro do sistema de ética em pesquisa. Na verdade, o que a gente precisa é de um ecossistema de integridade em pesquisa, de ética e integridade, que envolve os órgãos governamentais, as universidades, os programas, os editores, os avaliadores, todos que fazem parte do sistema de pesquisa. Não adianta nós ficarmos, as associações científicas, não adianta nós ficarmos falando cada um separado sobre isso. É preciso que haja um movimento para formar esse ecossistema. Certo, professor. Muito obrigada. São questões muito pertinentes. Muito obrigada, professor. Quantas questões importantes nós estamos vendo aqui. A professora Flávia, agora, ela também é professora do PPGE, ela tem uma outra pergunta aqui para fazer para a gente. No caso, a Flávia, ela pode vir. Ela vai... Tá, na câmera. Isso. Olá, boa tarde, professor. Prazer poder lhe ouvir, ainda mais sobre essas questões, né? Então, eu ouvindo a sua última fala, eu fiquei lembrando, por exemplo, que a última vez que eu passei pelo CEP, na verdade, a primeira vez também, eu recebi uma série de orientações assim, por exemplo, para mudar o meu objetivo,
para mudar algumas coisas que eram de muito critérios e decisões minhas enquanto coordenadora do projeto, enquanto a pessoa que sabia muito bem o que queria pesquisar e que objetivos que eu queria traçar, que metodologias eu queria traçar. E eu queria justamente perguntar se não há para isso alguma diretriz, algum encaminhamento que restrinja as observações que vêm para a gente, que algumas assim são muito absurdas, completamente impertinentes, né? Inclusive, no GT 21 da ANPED, do qual eu sou parte, lá a gente tem por decisão nem passar pelo Comitê de Ética, porque o Comitê que é o GT da Educação das Relações Étnico-Raciais, né? Porque lá o Comitê de Ética ele é muito mais voltado para áreas que não são as áreas das humanas do que para as nossas. Então, a gente acaba, muitas vezes, para ser aprovado ali, né, tendo que se submeter enfim, a critérios que não são os nossos critérios. E como eu sei que você é uma pessoa que é um estudioso dessa nossa área de conhecimento, né, a segunda pergunta é se... A primeira é se há algum encaminhamento que restringe esse tipo de devolutiva absurda que a gente recebe, e a segunda é se não há, se há uma discussão assim, a nível nacional para que comece a existir. Né? Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Né? Estamos aqui com a turma do PPG, com as turmas do PPGE, com a turma do Prof. História, no qual eu também sou professora, né? Então nós estamos aqui muito animados e muito gratos por poder lhe ouvir nessa tarde. Obrigada. Obrigado, é uma pergunta bem importante essa que você faz. Os pesquisadores de ciências humanas, muitos têm essa queixa, vamos dizer, essa reclamação de que os seus projetos não são bem avaliados ou eles geram pendências, às vezes vêm sugestões para mudar o objetivo, mudar a amostra, mudar isso e mudar aquilo. Na verdade, isso ocorre justamente porque o sistema de avaliação ética que nós temos, ele é muito baseado na área da saúde e que depende também da instituição. Então, nós temos algumas universidades que este problema não ocorre. Não ocorre porque o CEP está mais, vamos dizer, mais preparado para seguir a resolução 510/2016, que é a resolução que trata da ética em pesquisa em ciências humanas. E há também algumas instituições que possuem um comitê de ética em pesquisa de ciências humanas e sociais. Então, nesses comitês não há esses problemas, porque todos os membros do comitê de ética em pesquisa, eles são da área de ciências humanas e sociais. Não há nenhum documento, nenhuma norma que fale, que restrinja o que o CEP deve fazer. Isso ocorre porque, às vezes, o parecerista ele é de uma área que não é de humanas, ele acha que aquela pesquisa não está adequada, mas, na verdade, isso não deveria ocorrer. Não há nada, mas há uma discussão que vem sendo feita pelo Fórum de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, que é o GT de ética desse fórum, que propõe, então, desde 2015, a criação de um sistema próprio. Então, nós precisamos de uma plataforma própria de humanas, precisamos que não seja essa plataforma que nós temos hoje, precisamos de comitês de ética em pesquisa de ciências humanas e que a ética não seja só ética burocrática, porque isso, preencher uma plataforma, é uma ética burocrática, e nós precisamos de uma ética na prática, uma ética quando nós estamos fazendo pesquisa, e uma ética que apareça nos artigos, que apareça nas teses, nas dissertações. Então, é por isso que nós propomos também, na ANPED, o uso dessa autodeclaração. Então, se vocês não submetem a pesquisa ao Comitê de Ética, em virtude desses problemas, vocês podem escrever sobre isso nos trabalhos, e por isso que é importante o verbete da autodeclaração. Está no volume 1 de 2019. Está no Drive e também no portal da ANPED.
é importante nós, quando nós não submetemos, eu costumo submeter os meus projetos de pesquisa, aos estudantes meus também fazem, mas também submetem. Mas quando não é feita a submissão, eu acho que é bem importante nós refletirmos como que foi o acesso ao campo, como que foi desenvolvida a pesquisa, os cuidados que nós tomamos, se houve como que foi obtido o consentimento para realizar a pesquisa, como que os sujeitos foram abordados e como que foi a nossa análise, porque há muitos problemas na análise também, que muitas vezes não é uma análise adequada, que não respeita os participantes, os sujeitos da pesquisa. Não respeita em parte, porque nenhuma pesquisa vai ser tão ruim que não respeite. Mas, às vezes, tem alguma análise que não é bem adequada. Então, envolve muita coisa. Mas essa queixa que você coloca, ela é muito comum. Ela é muito comum. E é por isso que nós defendemos uma plataforma própria, um comitê próprio de ciências humanas, e nós somos contrários à ética burocrática. A ética não deve ser só preencher um formulário e entregar lá. A ética, ela é no dia a dia e ela está presente em todas as etapas da pesquisa, muito antes de iniciarmos a pesquisa. Muito obrigada, professor. Nós temos agora mais uma pergunta. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor, ligado também à questão dessa relação com a questão do método. O professor Adão Xavier, ele pergunta, professor Mainardi, como você vê a relação, a influência da ética com a escolha de métodos e técnicas da pesquisa? Isso, é também uma boa pergunta. Adão é meu conhecido aí dos eventos, acho que não lembro se ele já fez qualificação, eu lembro que eu já tive contato, né, com a pesquisa dele. A escolha dos métodos e técnicas, ela está muito relacionada à questão teórica, epistemológica, ontológica, mas também ética. Por isso que eu acho interessante falar da ético-ontoepistemologia. Então, a ético-ontoepistemologia é uma perspectiva que vai mostrar que vai indicar a indissociabilidade da ética, da epistemologia, da ontologia, quando nós estamos realizando a pesquisa. E há também um termo que eu também uso em alguns momentos, que é a ético-ontoepistemetodologia, para mostrar que a metodologia está articulada a todos esses elementos. Então, a escolha dos métodos, a escolha dos métodos, das técnicas de pesquisa, ela não é aleatória, nem deve ser aleatória. Ela precisa ser feita dentro da nossa opção, das nossas escolhas éticas, ontológicas e epistemológicas. Mas é uma boa pergunta. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Nossa, lidar com essa questão ética, integridade na pesquisa, né? É algo, como o senhor disse, a ética ela está em tudo, né? A gente vê no nosso dia a dia. Então, pensar com ética, pensar na integridade, nesse percurso da metodologia, não dá para se fazer de qualquer forma, né? E aí, quando o senhor estava falando com relação ao método, a questão da pesquisa com os participantes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também, para a gente chegando à finalização, que eu acho que o senhor já deve estar cansado também, pensando no sujeito que é o sujeito da pesquisa. Como nós, enquanto professores, enquanto alunos na pesquisa, podemos manter também essa cautela com esses sujeitos, com esses participantes.
Eu penso isso também porque na nossa disciplina, Investigação em Prática Pedagógica, por exemplo, é o primeiro momento em que os alunos, inclusive tem alunos aqui, né, do curso de matemática, muito bem, de geografia também, que estão aqui, a gente começa a galgar os primeiros passos na pesquisa. E aí é aquele momento ainda muito incipiente do contato com a pesquisa. E aí eles vão até as escolas e buscam dados. E a gente tem muito cuidado com a questão da exposição desses sujeitos, né? E aí eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente como a gente poderia fazer ter esse respeito a esse participante, como a gente lidar com esses dados e com esses sujeitos, né, que são importantíssimos no momento da coleta de dados, para depois análise e posterior, dados que vão retornar para a sociedade, né? Porque a intenção é essa, que essa pesquisa ela volte de alguma forma, seja em políticas públicas, seja em forma de artigo que vamos socializar e ser motivo de reflexão para outras mudanças. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente, por favor. Muito bem. Então, uma regra bem importante. Pesquisa é assunto sério. Pesquisa não deve ser feita assim de modo aleatório, sem planejamento. Então, no processo de pesquisa, quando envolve seres humanos, nós temos que ter em mente que os participantes da pesquisa, que nós costumamos também chamar de sujeitos da pesquisa, eles precisam ser tratados com atenção, com cuidado e com respeito. Então, o tempo todo, essas ideias precisam ser seguidas. A atenção, cuidado e respeito. Então, isso envolve o consentimento livre e esclarecido. Toda pesquisa que nós realizamos precisa ter o consentimento da rede de ensino, da escola, dos participantes. Não basta apenas ter autorização para realizar a pesquisa. Nós precisamos saber abordar as pessoas, convidá-las, porque consentimento envolve um convite, também deixando claro que os participantes da pesquisa podem deixar a pesquisa a qualquer momento, porque muitas vezes eles podem não se sentir muito bem naquela pesquisa, principalmente quando envolve pesquisa participativa, que envolve grupos, etc. Então, o participante tem o direito de deixar a pesquisa a qualquer tempo, a não mais participar da pesquisa, além de que nós precisamos garantir aos nossos participantes, além do consentimento, a confidencialidade daqueles dados, o anonimato, mas, acima de tudo, tratá-los sempre com atenção, cuidado e respeito, em todos os momentos. E, além da pesquisa, você falou de uma coisa muito importante, é a devolutiva. Nós fazemos pesquisa e, na medida do possível, precisamos retornar aos nossos locais, aos nossos ambientes de pesquisa, se possível, discutir os dados com eles, porque não é só apresentar os dados, mas também discutir os dados com eles, uma vez que eles são pessoas que estão envolvidas naquela problemática, naquele fenômeno que nós estamos pesquisando. E, além da devolutiva, que pode ser feita de várias formas, há um verbete que está no volume 2 sobre devolutiva, no e-book da Amped, volume 2 de 2019. E, além da devolutiva, eu gosto muito de falar do posicionamento ativista transformador. Esse posicionamento é o que nós vamos fazer da nossa pesquisa durante a pesquisa, mas também após a conclusão da pesquisa. Então, nós que estamos na pós-graduação somos muito privilegiados. Nós temos acesso ao nível mais elevado da instrução no Brasil. Então, eu creio que é importante nós utilizarmos esse conhecimento em benefício das pessoas, dos estudantes, das escolas, das redes de ensino. Então, digamos que alguém fez uma pesquisa sobre alfabetização, ou sobre inclusão, ou sobre qualquer outra temática. Não basta nós termos o nosso diploma e acharmos que está tudo bem. Nós temos que
na medida do possível, trabalhar junto com outras pessoas, com outros movimentos, para sustentar os processos de transformação, porque é fundamental que a pesquisa tenha também este olhar, né? Que o pesquisador tenha esse olhar. Não é todo mundo que concorda com isso, mas eu acho que os trabalhos precisam indicar, muitos trabalhos podem indicar como que as práticas podem ser melhores, não é? Como que a realidade pode ser melhorada, como que a educação pode ser melhor e, se possível, trabalhar nos espaços que nós tivermos, seja em redes de ensino, escolas, sindicatos, movimentos sociais. França, me lembre o tema da sua dissertação, só para eu refrescar da sua tese. Inclusão, era isso? Eu falei sobre... Inclusão, era isso? Não, eu discuti sobre o PAFOR, a implementação da política de formação do PAFOR no estado do Acre. Agora, muitos colegas trabalharam a questão da inclusão, que foi a professora Josiane, a Naira, lá de Cruzeiro do Sul. Elas trabalharam essas Eu participei de várias bancas do seu grupo, sabe? Eu participei de várias que eram da professora Laura. A Laura, que era orientadora. Mas eu perguntei isso porque quando nós nos tornamos especialistas numa determinada temática, nós podemos dar continuidade, principalmente no ativismo transformador. Então, eu acho que é bem importante falar sobre essa temática, que a pesquisa ela deve servir para atender os propósitos humanos e para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, professor. Esse eu acho que é o nosso principal foco, né? Nós não podemos pesquisar para ficar engavetados, nós precisamos pesquisar para voltar para a sociedade, para poder contribuir para a melhoria, né, da sociedade, das nossas escolas, né, diferentes momentos que nós estejamos, diferentes lugares que nós estejamos, né? Isso é importante a gente ser um ativista pelas nossas causas, né, professor? Para a gente poder transformar o nosso meio, né, e tornar as pessoas mais humanas e viver em sociedade melhor. É isso que nós acreditamos. Professor, nós temos mais uma pergunta de uma aluna que está presente aqui, é a Ruth Borges. Ela fala, professor, sobre a opção de não submeter ao comitê de ética, como vai ficar? Qual a sua opinião? A questão das publicações agora, já que a partir de 2025, a CAPES vai adotar a classificação dos artigos na avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação, pensando nas revistas que exigem o número. Ruth, algumas revistas elas exigem que o protocolo de aprovação do Comitê de Ética, mas não são todas. A ANPED no volume 1, do e-book volume 1, ela coloca a seguinte proposta, que as revistas da área de educação não exijam o protocolo. Por que isso? E as de psicologia também têm falado isso. Não exigem o protocolo, porque em algumas universidades a aprovação ela é bem difícil, o processo é muito burocrático, nós não concordamos com esse modelo de avaliação ética. Então, a indicação para as revistas é não exigir. No entanto, as revistas elas têm autonomia, algumas revistas exigem. Quando o CEP, quando a universidade, o CEP da sua instituição tem muitas dificuldades para aprovar projetos de ciências humanas, é possível dialogar com o coordenador, com os membros do CEP, para que isso melhore. Se isso não ocorrer, aí muitos pesquisadores não submetem. E caso não submeta, é importantíssimo registrar na dissertação e na tese, e também no artigo, como o pesquisador lidou com as questões éticas. E para fazer isso, nós temos um material, que é o verbete Autodeclaração de Princípios e Procedimentos. Então, é importante abordar.
E com relação a essa exigência da CAPES e algo que a CAPES vai passar a exigir, ela já exige, ela não é exige, ela avalia esse item, os egressos e os estudantes que publicam. Mas isso também é considerado evento, né? Os alunos e egressos que apresentam trabalhos em eventos. Mas também avalia egressos e alunos que publicam em revistas B e em revistas A. Então, nós temos que procurar aquelas revistas que, porventura, não exijam o termo, né, o protocolo, e verificar qual revista exige e qual revista não exige. Mas eu diria que, no âmbito da Amped, há essa clareza de que as revistas não devem exigir o termo, o protocolo de aprovação, e que a psicologia faz a mesma coisa. Então, a área da psicologia, a Associação da Psicologia, a ANPEP, ela fez uma nota assim: a ANPEP não recomenda que as revistas peçam essa avaliação ética, mas recomenda fortemente que os pesquisadores cuidem, observem todos os cuidados éticos. E é para resolver isso que nós somos favoráveis à criação de um outro modelo de revisão que não seja na área da saúde, um modelo que seja referenciado nas ciências humanas e sociais. Isso nós temos muito material escrito na Amped, nos meus textos e nos textos de vários colegas. Então, nós trabalhamos para isso, para que haja, em algum momento, essa nova lei está sendo regulamentada pelo Ministério da Saúde, e nós temos essa proposta de que a pesquisa em humanas seja com uma outra plataforma e com outro tipo de comitê de ética que não esses comitês que já existem. É claro que já existem universidades que possuem comitês de ciências humanas. Unicamp, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal da Bahia, Federal do Rio de Janeiro e outras que já possuem um comitê de ciências humanas. Nessas universidades, o problema é bem menor, porque todos são pesquisadores de humanas. Mas esse problema da avaliação ética, ele é colocado para todos nós aqui no Brasil, e ele pode ser distinto de instituição para instituição. Há universidades que não têm esse problema, que eles avaliam e aprovam os projetos das ciências humanas. Mas eu acho que o mais importante, além da aprovação ética, é o agir ético na pesquisa, durante o processo de pesquisa, na publicação e no ativismo transformador, que vai seguir a vida toda. Espero que siga a vida toda para todos nós. Que não tenha aposentadoria de pesquisador, sabe? Não existe aposentadoria. Muito obrigada, professor. É isso mesmo, né? Que a gente, questão ética, não tem a aposentadoria mesmo, né? Professor, nós queremos agradecer imensamente, né, pela sua disponibilidade. O senhor nos trouxe muitas provocações em pensar a ética, a questão da integridade na pesquisa, que elas estão interligadas, né? São pressupostos humanos, que não tem como a gente pensar, mas é também um grande desafio para nós, né, que estamos atuando na pós-graduação especificamente, né? É um grande desafio. Tomara que a gente possa ter em breve esse comitê de ética voltado, né, para a questão humana mesmo, né? E a gente passa para o senhor fazer algumas palavras, pode deixar uma dica aí, o que o senhor quer, assim, deixar uma frase aí que é importante, especialmente para esses alunos que estão aqui na pós-graduação, iniciando a pesquisa, suas pesquisas, o que não pode deixar de deixar fugir ao nosso olhar, né? São muitas coisas, mas o que principal? Qual é a mensagem que o senhor tem para dizer para essas turmas aqui estão presentes, que vão assistir depois essa live? Fique à vontade. Francisca, eu chamo de França, né? França é uma ótima proposta. O que eu diria, assim, como uma mensagem final, é que essa questão da ética, da aprovação ética, ela é importante.
mas isso é um procedimento burocrático. O mais importante é o agir ético, é a ética na prática, o agir ético enquanto estudantes que somos, né, os mestrandos e doutorandos, que são os mestrandos e doutorandos, enquanto professores, enquanto colegas, né, que nós temos pares, enquanto orientadores, o mais importante é o agir ético, em todas as instâncias, em todos os espaços, seja na sala de aula, na orientação, nas bancas, na avaliação dos trabalhos, na relação com os colegas, no uso das redes sociais. Às vezes eu vejo as redes sociais e me assusto assim de ver o palavreado, as ideias, as imagens. Então, acho que a gente tem que ser mais cuidadoso assim com as pessoas, respeitar as pessoas. Nós podemos discordar das pessoas, nós podemos condenar aquilo que as pessoas fazem. A pessoa A, B, C agiu errado, ela cometeu um erro, cometeu um crime, cometeu isso ou aquilo. Nós temos que ser contra a ação errada. Mas não precisamos ser contra as pessoas, porque isso muitas vezes não vai trazer benefícios para nós, nem para a pessoa que já está, se ela errou muito é porque ela já está meio perdida, né? Então, é importante nós termos o agir ético em todos os lugares, em todas as instâncias, procurarmos refletir sobre o nosso padrão ético, se possível, escrever o nosso código de ética pessoal. Então, é tão importante quando nós temos um código de ética. E esse código, França, ele é escrito a partir das dificuldades que nós temos, as dificuldades maiores que nós temos em nossas vidas. Então, por exemplo, digamos que a principal dificuldade seja eu sou muito impulsivo, eu sou muito agressivo, muito belicista, né? E tem gente que, às vezes, por causa de um pequeno problema, já faz uma guerra, né? Terceira Guerra Mundial. Então, se é esse o problema, nós vamos registrar no nosso código de ética pessoal o cuidado, o maior cuidado com as pessoas. Começa pelo autocuidado, né? O cuidar de si, o cuidado de si, que é bem importante. Depois, o cuidado do outro, o compromisso que nós temos com os nossos pais, porque existe uma regra, uma coisa que é bem importante, que é que a gente chama cláusula pétrea, que não muda. O cuidado das pessoas mais velhas, da nossa casa, da nossa família, o cuidado com as crianças, o cuidado com o ambiente, o cuidado com os animais, e assim vai crescendo. Se todo mundo estiver caminhando nessa vibração, né, de ética e de integridade, imagine como tudo vai melhorar. Então, o ambiente da escola, da instituição vai melhorar, a minha relação com as pessoas vai melhorar, porque nós estamos aqui, Francisca, e esqueci o nome da nossa colega, nós estamos aqui, França, de passagem, nós estamos passando. Nós estamos aqui, França, de passagem. Estamos passando. Vocês viram que o nosso colega Paulo partiu? Então, nós estamos passando. E o que nós vamos deixar de ideias? O que nós vamos deixar de memórias? O que nós vamos deixar de marcas? Porque por onde nós passamos, nós deixamos marcas. E qual é a nossa marca? Será que a nossa marca é a da agressão, do belicismo, da revolta, da reclamação, do negativismo, ou nós vamos deixar alguma coisa? Então, eu acho que é bem importante o agir ético em todas as etapas, em todas as instâncias, e também na pesquisa, na publicação e no ativismo, porque a nossa sociedade, nós vivemos uma sociedade que é caótica e que é doentia, né? Então, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos contribuir para essas patologias todas ou nós vamos procurar melhorá-las, diminuí-las? E aí é a ação humana, é a nossa ação cotidiana. Então, o mais importante, apesar de toda essa importância da aprovação ética, ela é importante, mas o agir ético é mais importante. E vamos levando a nossa pesquisa de forma ética, de forma íntegra,
de forma honesta, verdadeira. Vamos levar a nossa verdade, a nossa contribuição para melhorar a vida das pessoas, porque é isso que nós precisamos fazer nessa nossa passagem, que pode ser um pouquinho mais longa, pode ser mais curta. Nós tivemos educadores brasileiros que tiveram uma vida bem longa. Magda Soares, 90 anos. 90 anos. Ela completou 90 anos no dia 8 de setembro de 2022 e faleceu no dia 1º de janeiro de 23 e deixou uma contribuição maravilhosa para a educação brasileira. Outros colegas partem antes, então nós estamos aqui de passagem, vamos deixar as nossas marcas, marcas de construção, marcas positivas, marcas de intercooperação e de entreajuda. Obrigado e boas energias para vocês. Nossa, professor, que emoção. Muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Acreditamos muito nisso, né? Antes da ética na pesquisa, nós somos seres humanos. Então, essa ética ela tem que começar conosco, né? Como o senhor disse, a partir da minha casa, primeiro, que é o meu corpo, minha família, e aí nós vamos aumentando. E aí, quem sabe, quiçá, porque nós somos movidos de esperanças, né? Então, quem sabe, um mundo melhor, né? E a gente possa ter pesquisas que possam contribuir para um mundo melhor, as relações melhores. Muito obrigada, professor. Quero agradecer também, professor, aqui não poderia deixar de agradecer quem está presente, a turma que está aqui presente, quem está pelo YouTube, agradecer a parceria da minha amiga Giane, que dividiu comigo esse momento, nós muito tenso, nossa, professor Mainardes, como assim? Uma felicidade imensa estar com o senhor aqui conosco, o professor Rafael, com o suporte aqui, todos dele que criou os links e tudo, dando suporte a todo momento aqui. Queremos agradecer os intérpretes, porque sem eles não tem como a gente dizer que nós estamos incluindo, né? Nós precisamos incluir e inserir, né, esses alunos. Nós temos alunos surdos, né, são 2 alunos na turma esse ano passado tivemos mais 2 alunos, então eles estão sempre presentes conosco na sala de aula. A gente até brinca com eles que eles tinham que receber o certificado, porque eles vivenciam, né, em todas as disciplinas. Então, muito obrigada a vocês, intérpretes, obrigada aos colegas, à Prograde, que cedeu esse espaço onde nós estamos, professor, dificuldade com a internet, então a Prograde cedeu um espaço novo, que é aqui, nós estamos inaugurando esse espaço, que é um auditório novo. Agradecer aos colegas, né, do PPGE, que confiaram, estão aqui presentes, estamos todos juntos nesse projeto maior de formar cidadãos mais comprometidos, mais éticos com a pesquisa, mas também éticos com o fazer, com o viver, com o ser na sociedade. Então, muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.